Shalom, shalom a todos. Por que somente o sangue do Messias e Yeshua é que pode expiar os nossos pecados hoje? É isso que nós vamos tratar exatamente neste estudo de hoje que traremos aqui. Desde o princípio da revelação bíblica, o Eterno deixou algo absolutamente claro. A vida pertence a Ele, e a vida está no sangue. Em Levítico 17:11 está escrito: porque a vida da carne está no sangue, e eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porque é o sangue que faz expiação pela vida. Essa não é uma doutrina tardia, proveniente do cristianismo. Essa é a Torá, é a essência da Torá. Desde o Éden, passando por Noé, Abraão e Moisés, o Eterno estabeleceu que o pecado gera morte e que a única coisa capaz de cobrir essa culpa diante da santidade divina é o derramamento do sangue do justo, inocente, no lugar do culpado. Quando o Eterno estabelece o tabernáculo no deserto, ele não faz como um símbolo vazio. Arão e seus filhos não entravam na presença divina levando palavras, boas intenções ou orações. Eles entravam com sangue. O altar, o lugar santo e até o propiciatório eram aspergidos com sangue. Porque a Torá ensina que sem derramamento de sangue não há expiação definitiva do pecado. E esse princípio atinge o seu ápice no Yom Kippur, o dia do perdão, quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos para fazer expiação por toda a nação de Israel. Não com tefilá, com orações, nem com techuvá, arrependimento verbal, mas com o sangue do sacrifício dos animais. Sem sangue, ninguém podia permanecer vivo diante da santidade de Deus. A tradição judaica nunca negou esse princípio. Pelo contrário, ela o aprofundou. O Talmud vai ensinar que a morte do justo tem poder expiatório. No tratado de Moed Katan 28a e em outros lugares, os sábios afirmam que a morte do justo expia. Mitatam shel tzadkim mechaperet. Porque quando o inocente, o justo, sofre, há um princípio espiritual de substituição vicária. Isso ecoa diretamente o que Yeshayahu, Isaías 53, descreve: um servo justo, inocente, que carrega as iniquidades e transgressões de muitos, que é ferido pelos pecados do povo e que por suas chagas traz cura. O texto não fala de um povo sofrendo por seus próprios pecados. Ou seja, não é Israel que morre para que Israel seja salvo. Então o servo sofredor é o Messias. Mas ele fala de alguém sofrendo pelo pecado dos outros. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, é o que diz Isaías 53. Os próprios textos judaicos antigos, durante 1000 anos, confirmam que Isaías 53 fala do Messias. O Targum de Yonatan, por exemplo, começa o capítulo dizendo: eis que prosperará o meu servo, o Messias. O Pesik Rabat, então, que é um midrash muito importante, no seu Pisca 36, no seu capítulo 36, descreve o Messias sofrendo, carregando enfermidades, sendo esmagado pelos pecados de Israel, exatamente citando os versos de Isaías 53 e aplicando-os a ele, ao Messias. A tradição mística judaica, também o Zohar, na Parashá Pinhas, em 276b, afirma algo ainda mais forte: que o Messias faz expiação pelos pecados de Israel e que sem ele o mundo não poderia subsistir nem um único dia. Gente, tudo isso que eu estou trazendo é tradição judaica confirmando
que quem leva sobre si os pecados da humanidade é o Messias. O judaísmo antigo, durante 1000 anos, os primeiros 1000 anos do judaísmo, não tinha dificuldade alguma em aceitar que o Messias seria o servo sofredor, voluntário e substitutivo. Mas então surge uma pergunta devastadora. Se a Torá exige sangue, e se Isaías 53 fala do sacrifício do justo, do Messias, o que aconteceu quando o templo ainda estava de pé, mas os sacrifícios começaram a perder validade? O Talmud nos dá uma resposta impressionante. No Tratado de Yomá 39b, os sábios registram que 40 anos antes da destruição do templo, só lembrando, o templo foi destruído no ano 70. 40 anos antes, quando é que cai 40 anos antes? Por volta do ano 30. Quem estava aí em Israel? Yeshua HaMashiach. Vários sinais sobrenaturais começaram a acontecer. O sorteio do bode para o Eterno no Yom Kippur, por exemplo, parou de sair corretamente, nunca mais saiu o bode para o Eterno, e sim para Azazel. E isso era super estranho, porque durante 40 anos, aquele padrão às vezes se alternava, mas nunca mais saiu o bode para o Eterno. Estranho. Também havia um fio vermelho, que simbolizava a expiação, e esse fio vermelho ficava amarrado no bode de sacrifício. Ele nunca mais ficou branco, porque quando ele ficava branco, mostrava que o Eterno tinha perdoado o povo. Nunca mais ficou branco. Isso é tratado de Yomá 39b no Talmud, hein, gente? A lâmpada da menorá no templo também brilhou com o resplendor do sol durante meia hora e depois se apagou e nunca mais conseguiram acendê-la. Ela sempre se apagava. Outra coisa muito estranha. Tudo isso, né, até as portas do Heichal, né, do templo sagrado, que eram portas pesadíssimas, precisavam de dezenas de homens para abrir, essas portas se abriam durante a noite, ficavam escancaradas, sem que ninguém tocasse nelas. Como? Esses milagres aconteceram durante 40 anos, antes da destruição do templo. O Eterno deu uma geração de misericórdia para que as pessoas entendessem que ele havia mudado a forma de sacrifício, que não era mais com bodes e ovelhas, mas agora era o sangue do justo, conforme foi profetizado no Salmo 110. Tudo indicava uma coisa, com esses sinais que o Eterno estava dando. O Eterno não estava mais aceitando esses sacrifícios de animais como meio de expiação. Por quê? Porque o sacerdócio levítico havia se corrompido. Eram os saduceus que só pensavam em ganância, riquezas, e não pensavam nem mais na ressurreição dos mortos. Ou seja, eles estavam completamente fora do centro do caminho do Eterno. O Eterno, então, muda a forma de sacrifício, como foi profetizado. E o que aconteceu exatamente 40 anos antes da destruição do templo mesmo? Yeshua foi crucificado. Coincidência? Não, né? No mesmo período em que o céu começou a rejeitar o sangue dos bodes, o sangue do Messias foi derramado fora dos muros de Jerusalém, cumprindo a profecia, enquanto o sacerdócio levítico continuava seus rituais. Deus estava transferindo a expiação para um novo altar, um sacerdócio novo e um novo sacrifício. Por isso, o Salmo 110 profetiza que o Messias não seria sacerdote segundo Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdócio eterno, baseado não em genealogia, mas em vida indestrutível. Tefilá, oração, techuvá, arrependimento, e tzedaká são fundamentais, importantíssimos, para uma vida espiritual sadia, mas nenhuma delas substitui o sangue que tinha que ser derramado e ordenado na Torá.
A própria Torá nunca ensinou que arrependimento verbal apaga a culpa legal diante do altar. O arrependimento prepara o coração, mas o sangue é o que remove a culpa. Sem o sangue, a dívida permanece. Sem sangue, Isaías 53 não se cumpre. Sem o sangue, o templo perde a sua razão de existir. Yeshua não veio abolir a Torá, ele veio cumpri-la no seu nível mais profundo, oferecendo o único sangue capaz de satisfazer a justiça divina. O sangue do justo, do Messias sofredor, profetizado quase 760 anos antes de Yeshua nascer por Yeshayahu, por Isaías. O sangue do servo sofredor que carrega o pecado de muitos. Por isso, depois de sua morte, o sistema sacrificial levítico perdeu o céu. O Eterno havia aceitado o sacrifício final realizado pelo Messias, Yeshua, exatamente 40 anos antes da destruição do templo, quando começaram a ocorrer esses sinais miraculosos no Beit HaMikdash, no Templo de Israel. E assim, como declara o próprio Mashiach Yeshua, em Yohanan, João 3,36, diz o seguinte: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho, ou seja, quem o rejeita, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ou seja, quem não tem o Messias para expiar o próprio pecado, então essa pessoa vai ter que ela mesma dar conta de seu pecado diante do Eterno, de todas as transgressões que cometeu da Torá desde que nasceu. Isso quem diz não sou eu, é o Rabino Elia de Vidas, que nasceu no século XVI. Porque sem o sangue do Messias, a exigência da Torá continua em pé e a alma continua sem expiação. Pensem nisso com carinho e tenham a certeza de que o pecado de vocês, de cada um de nós, está coberto pelo sacrifício que Yeshua fez no madeiro, lá naquela cruz, há 2000 anos atrás, aonde morreu, ressuscitou, foi ressuscitado pelo Eterno, foi elevado à destra da majestade nas alturas e um dia voltará para cumprir o restante das profecias messiânicas e reinar sobre toda a terra. Que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua HaMashiach, Shalom, Shalom.